Olá, povo de Deus, graça e paz. Eu sou Jonathan Cadiz, bem-vindo ao nosso canal Colégio do Discípulo. Desde já eu quero te pedir que você fique até o final desse vídeo, para você não perder nenhum detalhe. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber sempre conteúdos novos. E quando você faz isso, essa sequência, você nos ajuda muito, porque o YouTube ele vai abrir as portas para que a gente possa ser divulgado para o maior número de pessoas. Então você nos ajuda muito, tá bom? Fica até o final, vamos estudar junto a Escola Bíblica Dominical. Então, povo de Deus, a gente está aqui para falarmos um pouquinho da Escola Bíblica Dominical. É um resumo, tá bom? Para que você se prepare para o domingo da EBD da sua classe, tá? Eu já te adianto que eu separei, eu destaquei dois assuntos aqui que muito provavelmente não vai ser falado na sua escola dominical, ou em boa parte das escolas dominicais, de algumas classes, de algumas igrejas, não vai ser falado esses assuntos que eu destaquei aqui, tá bom? Mas vamos lá. Nós estamos no segundo trimestre da lição dos adultos, a revista Relacionamentos em Família, comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral, tá bom? Nós estamos na lição 8, que será estudada nas nossas classes da escola dominical, se assim na sua escola dominical da sua igreja for domingo, dia 21 de maio, tá bom? Eu aconselho você uma coisa muito importante: leia as leituras diárias, estude a leitura diária, estude a revista da escola dominical em casa, vai para a igreja preparado. Revista se estuda em casa e não na igreja, tá bom? Você perde muita pérola quando você não lê a leitura, quando você não estuda, quando você não responde os questionários, quando você não procura todos os detalhes da revista, tá bom? Então vamos lá, o texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Eu tenho de posse a Bíblia de Estudo do Expositor, e ela é a versão textual expositora. Efésios capítulo 6, no versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tá bom? A verdade prática vem nos dizer: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã, tá bom? E realmente nós temos exemplo na história, na sociedade, na igreja. Nós precisamos preservar a criação dos nossos filhos e priorizar isso, tá bom? A leitura em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, versículo 22 também, e depois o capítulo 8, do 1 ao 3. O capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, do 12 ao 17, diz: Mas os filhos de Eli eram homens ímpios e não tinham conhecimento do Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que quando alguém oferecia sacrifício, vinha o criado do sacerdote enquanto a carne estava a cozer, trazendo em suas mãos um garfo de ferro de 3 dentes, e o introduzia na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou no pote, tudo quanto tirava do garfo de ferro, o sacerdote tomava para si. Desta maneira fazia todo israelita que vinha de Siló. Do mesmo modo, antes de queimarem a gordura, vinha o criado do sacerdote e dizia ao que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não
tomará de ti carne cozida, mas crua. E então lhe respondia o varão: queimem logo a gordura de hoje, e depois toma para ti tanto para quanto quiseres. E ele respondia: não, mas agora a tens que dar. De outra maneira eu a tomarei por força. Versículo 17. E era, pois, o pecado desses jovens muito diante do Senhor, porque os homens menosprezavam os sacrifícios do Senhor. O versículo 22. Mas Eli era muito velho, e ouvindo tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com muitas mulheres que se ajuntavam à porta do tabernáculo do testemunho. Tá? Esses são Ofni e Finéias, filhos de Eli. Aí nós vamos para o capítulo de número 8, do 1 ao 3, tá bom? Capítulo de número 8, versículo de número 1. E aconteceu que, tendo Samuel envelhecido, pôs os seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia. Foram juízes em Berseba. Mas não andaram os seus filhos pelos caminhos de seu pai. Antes desviaram-se para a avareza, recebendo suborno e pervertendo o direito. Tá bom? Então esses são filhos de grandes homens da história de Israel. Eli, sacerdote da casa do Senhor, e Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Podemos perceber que os seus filhos não foram por um caminho bom, tá bom? Os filhos de Eli e mais tarde os filhos de Samuel, e nós vemos então a paternidade de Eli e a paternidade de Samuel como tema base dessa lição. Na introdução nós vemos que Eli ele tem uma conduta negligente, e Samuel, os seus filhos não andaram pelo seu mesmo caminho. Ou seja, o pai, nós precisamos pegar isso para a nossa vida. O pai ou os pais têm um papel importante na formação moral e espiritual. Não é a igreja ou a escola que tem esse papel. Ele precisa, o seu filho, precisa se aperfeiçoar o que ele aprende em casa. Tem gente que larga na igreja, por exemplo, seus filhos com os obreiros e esquece que tem filho. Querido, querida, deixa eu te falar. Os obreiros da igreja não são babá do teu filho na igreja. Eles estão ali para dar um suporte. Tá? Na escola é a mesma coisa. Tem gente que acha que educação, quem dá é a escola. Educação, querido, quem dá são os pais. O pai é responsável pela formação do caráter e pela educação do seu filho. Tá? O primeiro contato social da criança é com a família. É por meio da família que a criança aprende como se conviver com a sociedade. Se você for mal educado, seu filho vai ser mal educado. Se você for negligente, ignorante, egoísta, mentiroso, o seu filho ele tem o seu comportamento como base. Então, eu aprendo que a criança ela aprende dentro de casa. E a figura paterna é muito importante para isso. Tá? Nós vemos isso na primeira família. Lá em Gênesis 4, de 1 ao 2. Nós vemos o homem como líder, responsável por prover o alimento, por cuidar, por dar segurança. A mulher ela é responsável por cuidar dos filhos, da casa, ser ajudadora do esposo. Essa é a base da família inicial. E é isso que as feministas querem usar contra a Bíblia. Mas é a Bíblia quem diz. É o padrão da família. Mulher pode trabalhar? Pode. Se ela trabalhar e o homem não, o homem fica responsável pela casa. Agora, não se pode trocar esses padrões. Esse é o padrão. Tá bom? E nós vemos aqui na família de Eli e na família de Samuel um primeiro problema. O primeiro problema que nós identificamos é cuidar mais das coisas de Deus do que da família. 1 Timóteo 3,
do 4 ao 5, Paulo ele faz uma exortação e ele diz: não cuida do seu lar, não pode cuidar das coisas de Deus. Está entendendo? Se você não é apto para cuidar da sua casa, você não está preparado para cuidar das coisas de Deus. Então, biblicamente, a sua família vem em primeiro lugar e depois o seu ministério. Mas tem gente negligenciando a sua família, o seu papel, a sua paternidade, a sua maternidade, por causa das coisas de Deus. E olha que eu vejo isso pessoalmente. Eu já vi, já assisti casamento acabar porque uma das partes priorizava mais as coisas da igreja do que a sua família. É necessário ter uma balança. E aqui vai a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que provavelmente na classe bíblica, da escola bíblica dominical, você não vai ouvir. Mas as igrejas, algumas igrejas, cometem um equívoco quando escolhem alguém para determinado cargo. E eu não estou falando aqui de cargo ministerial como presbítero, evangelista, diácono, porque Paulo ele exorta que essas pessoas precisam ser casados. Quando ele diz maridos de uma só mulher, então dá-se a entender que precisa ser casado. Só que eu quero dizer aqui do equívoco que as igrejas cometem de pegar a pessoa casada para fazer determinados cargos na igreja. Quando a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, 32 e 33, Paulo diz: solteiros, cuidem das coisas da igreja para agradar ao Senhor. E ele diz: maridos, cuide das coisas do mundo para agradar a sua esposa. Então o correto, biblicamente, é que alguém que está solteiro tem mais tempo para a obra, tem mais tempo para cuidar das coisas de Deus. E o que nós vemos são pessoas casadas, sobrecarregadas, dentro da igreja. É casamento acabando porque a pessoa só tem tempo para cuidar de coisas dentro da igreja. Então isso é um equívoco que a igreja tem cometido. Tá bom? Eles deram mais crédito à função sacerdotal. O seu lar é prioridade na sua vida. Tá bom? O segundo problema identificado é a falta de autoridade no lar. Eles tinham autoridade no serviço sacerdotal, mas eles não tinham autoridade dentro de casa. Isso é um problema. O terceiro problema está ligado ao primeiro, porque são problemas de uma paternidade ausente. O autor cita estudos feitos por especialistas sobre problemas na ausência paterna. Entre eles estão equilíbrio, controle emocional, valores como bondade, gentileza. E eu acrescento um problema na ausência paterna que vejo de perto e também estudo, que é o homossexualismo. Você sabia que muitos dos homossexuais não tiveram uma figura paterna dentro de casa? Foram criados apenas com a mãe? Foram criados apenas com a presença materna? E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que a ausência não é somente ser separado. A ausência não é somente quem está longe. Existem pais que moram no mesmo lar que o filho, mas são ausentes. Isso é perigoso. Ensine. Faça como Davi, quando ele está perto de morrer em 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 2, o primeiro conselho que ele dá para Salomão: seja homem. Ensina seu filho a falar grosso. Ensina o seu filho. Eu, particularmente na minha casa, eu ensino meu filho que ele é o segurança da casa quando eu não estou. Eu ensino ele a olhar para mim e ver a figura masculina. Ensina para o seu filho. Pega a bolsa leve, mas filho, está pesado. Ensina ele que ele é forte. A figura paterna é importante para não desenvolver alguns problemas sociais. Tá bom? E nós vemos aqui a paternidade extremista. O que é demais em algo ou é de menos. Como assim? Você conhece alguém que ou deixa fazer tudo ou não deixa fazer nada? Pois bem, isso se chama paternidade extremista. Paternidade autoritária é aquela que somente dá ordem.
impõem, exigem. Os filhos obedecem? Sim, mas obedecem por medo, por culpa, por remorso. E isso causa até problemas psicológicos. Isso está no textuário, Efésios 6,4. Filhos, não provoqueis a ira, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Seu filho não tem que te obedecer por medo. Você não é simplesmente um mandão e seu filho obediente. Tem que ter cuidado, tá bom? E por outro lado, tem a paternidade permissiva. Deixa o barco ser guiado pelo filho. Tudo pode, isso também é perigoso. Nós vemos meninas com 12 anos dizendo: meu corpo, minhas regras. É o que o mundo está ensinando. E a paternidade ausente também deixa entrar dentro da casa, do lar cristão, coisas do mundo. Não, querido, tem que impor regra, tem que impor padrão, tem que ter controle. Lá no mundo, com 5 anos, o filho pode escolher o que ele quer ser sexualmente. Está errado. Isso é padrão do mundo. E o final será trágico. Você quer que o seu filho siga seu exemplo, mas não corrige? Então você erra. Isso é muito importante nós aprendermos com essa lição. Puxa o freio, meu querido. Coloca a rédea. Mostra quem está no controle da situação. Mostra que você é pai. Seja um pai presente. O equilíbrio na educação do filho é essencial para um bom desenvolvimento do mesmo. Eli era sacerdote há 40 anos. Era 40 anos de ministério. Mas 1 Samuel 2,12 diz que os seus filhos eram Belial, pervertidos, e não conheciam o Senhor. Ele ensina Samuel, isso é interessante, no começo, a ouvir a voz de Deus, mas os seus filhos dentro de casa não conhecem. Não é necessário somente ensinar, disciplinar, é preciso estar presente na vida do filho. Disciplinar de longe não funciona. Não adianta. Então não é necessário somente disciplinar, tem que disciplinar de perto. Primeira epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É isso que eu disse no começo. Ter cuidado dentro da igreja, mas não cuidar da sua casa, você está pecando. E é pior do que o ímpio. E eu quero acrescentar aqui para a gente terminar. Disciplina e negligência. Eli ouvia e sabia de tudo que seus filhos faziam de errado, mas não fazia nada. Então Eli era um pai negligente. Já Samuel, ele era um pai super produtor. O texto diz que lá em 1 Samuel 8, do 5 ao 7, o povo escolhe um rei porque o povo vê que os filhos de Samuel não servem para ser juiz porque não seguem os seus caminhos. E Samuel se sente doído, porque o povo está lhe rejeitando. É aquele pai que quando você diz, olha, o seu filho está mal na escola, ele se sente doído, ele passa a mão na cabeça. Isso formam adultos ruins. Isso é perigoso. Então, cuidado. E eu vou terminar aqui falando sobre tratamento inadequado e eu parto para a conclusão. Tá bom? Eu vou falar aqui para você o seguinte. A segunda coisa que não vão falar na classe, muito provavelmente, muitas igrejas não vão falar. Mas o autor da revista, no final aqui, ele está terminando falando sobre filhos de pastores, e até mesmo de obreiros ou de diáconos. Tem que ser tratado da mesma maneira. E eu aproveito o gancho para dizer, filho de pastor não precisa necessariamente ser pastor. Quem disse que filho de pastor é pastor? Nós estamos vivenciando em nossas igrejas nepotismo, preferência, porque é parente, é família, é filho. Eu te faço uma pergunta. Salomão era filho de Davi. Ele por um acaso foi músico também? Pela hierarquia, Salomão não era o filho para se sentar no trono, era o mais velho.
E você sabe de todo o desenrolar da história. Mas o que eu venho te dizer é que quem mandou, quem escolheu foi Deus. E quem escolhe hoje ainda é Deus. Mas nós temos visto na igreja que filho de pastor, hoje em dia, ele é coroado pastor. E o chamado de Deus? Filho de pastor tem que ser tratado como qualquer outra criança na igreja. Sem preferência e sem exclusões. Lembra da autoridade extrema e da permissiva? Tem que ter equilíbrio. Não pode ter cobrança demais porque é filho de pastor, mas também não pode ter privilégios por ser filho de pastor. Tá bom? Deixa isso aqui, e isso é bíblico e isso é real. Nepotismo não pode existir dentro da igreja. Quem chama ainda é Deus, a obra é dele, o chamado é dele. Precisamos ter cuidado com isso. Tá bom? Então, eu quero deixar aqui para você essa conclusão. Você lê a conclusão da revista, tá? Porque eu não vou ficar lendo a revista toda para você. Eu quero que você estude a revista, então vou lhe dar esse incentivo. Leia a conclusão da revista, fica em paz, seja um pai presente. Eu quero estender também para a mãe, tá bom? Porque assim como a figura paterna causa, a ausência da figura paterna causa problemas psicológicos, problemas sociais, a ausência materna também causa. Então, pai, mãe, seja presente na vida do seu filho, seja um leitor da Bíblia, estude a Bíblia, estude a revista e seja um aluno da EBD. Fique na paz, um abraço, Deus te abençoe.